Olá, queridos, como vocês estão? Quero falar aqui com vocês sobre 4 pontos a respeito de como conduzir a sessão, depois da primeira sessão, que seria a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Esses 4 pontos são a supervisão, o processo do cliente, o tema existencial e o ponto nodal de resistência. Então anote aí esses 4 componentes, esses 4 tópicos que a gente precisa estar atentos e é o que nos conduz para essas próximas sessões. Então vamos lá. O primeiro deles, que é a supervisão, eu acho que todos vocês aqui, que são já, sem dúvida nenhuma, competentes dentro do trabalho de vocês, fazem uma supervisão. Se você não está fazendo, pode ser bom. Dependendo do tempo que você clinica, isso vai diminuindo, Você vai sentindo menos necessidade. Mas vez ou outra é bom levar, caso você esteja tendo alguma dificuldade, ou se você tem algum ponto principal, essencial, que você consegue observar, que tem algo, que você não está conseguindo trazer uma condução, Então é importante a gente estar atento a essa necessidade da supervisão, A gente começa lá no início da graduação fazendo supervisão semanal, Eu fazia semanal, depois passei para quinzenal, uma vez no mês, e isso foi indo de acordo com a minha necessidade. E sim, no início a gente precisa estar em contato com vocabulário, em contato com um profissional que está alguns passos à frente de você, para que você possa ir olhando o caso de maneira, olhando por um outro ângulo, e podendo assim ajudar mais o seu cliente. Mas também costumo dizer, e sou adepta, a tomar um pouco de cuidado com qual lugar a supervisão está entrando na sua clínica, na sua vida e no caso dos seus clientes, Acho que é uma reflexão para a gente sempre estar atento em vários âmbitos da nossa vida, E a supervisão não escapa disso. Então é importante você observar há quanto tempo você está na clínica, qual está sendo a sua necessidade com essa supervisão, e em que lugar essa supervisão está entrando. Então, esse é o tópico sobre a supervisão que eu gostaria de abordar aqui com você. A respeito do processo do cliente, eu quero trazer para vocês essa observação, de que muitas vezes a gente vai sessão a sessão, trabalhando temas, e muitas vezes pode acontecer, eu já vi isso dando supervisão para outros psicólogos, pode acontecer de você se perder no processo, de você não saber em que momento do processo você está com o seu cliente, em que momento o seu cliente está, Qual é o ponto ali do processo dele, em que momento ele está. Então é algo importante de vocês poderem refletir também. Se eu não sei o momento do processo em que meu cliente está, fica mais difícil de eu conseguir ajudar ele. Por quê? É nós que temos que estar dentro do controle da condução. Então, Bárbara, controle da condução, nós que temos que estar, sim, é você que está oferecendo uma ajuda, E é o cliente que vem buscar essa ajuda em prol do desenvolvimento e da saúde dele. Então, estar atento ao processo do seu cliente pode não só ajudar ele, como pode ajudar você a tomar controle da condução. E sim, eu usei essas 2 palavras de maneira proposital. Controle da condução. Por quê? É você que está ali no lugar de ajudante. É você que está oferecendo uma ajuda para quem buscou a ajuda. Então é importante que você esteja nesse lugar de condução. E para que você possa conduzir, é importante que você tenha noção do ponto e do momento que esse cliente está. Ele está vivendo uma transição, ele está vivendo algo novo, ele está vivendo um momento em que ele está parado,
ele está vivendo um momento de movimentos impulsivos. Isso vai te ajudar a compreender do que ele está precisando naquele momento. Por exemplo, um cliente que está num lugar vivendo uma transição, por exemplo, esse cliente vai precisar do quê? De chão, de suporte, de afiar a percepção, para que ele possa dar o próximo passo de maneira mais assertiva. Ele vai precisar viver um luto. Então, se eu sei o momento em que esse cliente está, eu consigo ajudar ele de maneira muito mais assertiva e cirúrgica, né? Ele pode, por exemplo, atrasar o pagamento no momento em que ele está ali vivendo uma transição. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou lidar de maneira a aproveitar esse fato para o processo desse cliente. Por isso é tão importante a gente estar atento ao processo do cliente, tá bom? E o terceiro ponto, que é o tema existencial. O que o tema existencial pode nos ajudar a conduzir as próximas sessões de psicoterapia? O tema existencial é o tema que está sempre de pano de fundo desse cliente. Bárbara, ele não muda? Muda. Na verdade, se acrescenta um tema existencial, mas existem temas que estarão sempre ali. Que o que vai mudar é o grau de consciência e, por assim dizer, também o grau de envolvimento com esse cliente naquele tema existencial. Então, se o tema existencial dele, por exemplo, é a dificuldade de lidar com a disciplina, sei lá, e isso se desenvolveu lá na relação com os pais, por exemplo, que tinha pais permissivos ou pais que eram muito liberais e a pessoa não desenvolveu esse senso de disciplina, né, do dia a dia, da rotina, do cuidado. Então, dentro disso, por exemplo, pode ter acontecido um trauma. Geralmente os temas existenciais vêm junto com uma trama de trauma. Então, dentro dessa trama de trauma, eu vou precisar sempre, junto ao cliente, lembrá-lo de que tem um tema existencial de pano de fundo que ele precisa estar atento, porque isso vai repercutir na vida dele de diversas maneiras. Às vezes não vai aparecer aquele tema existencial, às vezes não vai aparecer sobre a disciplina, mas vai aparecer, por exemplo, numa falta de cuidado com as outras pessoas, né? Então eu preciso estar atento ao tema existencial do cliente, que geralmente ele já traz na primeira sessão. Fica aqui essa dica. Ele não percebe que traz isso na primeira sessão, mas geralmente ele traz mesmo sem dizer. Você já consegue compreender qual é o tema existencial daquela pessoa, se você estiver atento ao campo, às relações que aquela pessoa tem, a forma dela, a postura dela de estar na vida. Então, por isso o tema existencial é tão importante para todas as outras sessões, ok? E agora, né, chegamos ao ponto de resistência, né? O ponto nodal de resistência, ele é o encontro daquilo que aconteceu no vertical e no horizontal da vida da pessoa. Aquilo que aconteceu durante, né, ao longo da vida dessa pessoa, dentro do sistema dessa pessoa, né, nascimento, infância, adolescência, fase adulta, né? Então, ao longo desse tempo e de maneira também assim, né? As coisas que vão atravessando a vida dessa pessoa nesse sentido. E aí, o ponto nodal de resistência é quando esses dois momentos se encontram, tanto o vertical quanto o horizontal. E o ponto de resistência é algo que nós precisamos estar muito atentos, porque o cliente, por exemplo, tem até o exemplo de uma cliente recentemente, que ela estava no processo de terapia comigo há 2 anos, chegou muito fechada, mas vinha para terapia toda a sessão, não quis se abrir durante bastante tempo, acho que durante 1 ano, mas eu trabalhava ali de diversas maneiras, mostrando para ela que ela podia confiar,
né? Dizendo para ela, olha, eu lembro que você me disse isso, né? Olha, eu vejo você, eu escuto você. Isso foi trazendo confiança. Demorou 1 ano para que ela confiasse, né? Mesmo pagando, mesmo estando ali. E de certa maneira ela já confiava, né? Mas às vezes é tão difícil a gente se abrir para nós mesmos, né? Que a gente fica assim resistente. E aí depois no 2º ano a gente conseguiu aprofundar um pouco, mas em poucas sessões ela estava com essa disponibilidade de aprofundar. Nem todas ela queria aprofundar. E aí chegou um momento em que a gente chegou exatamente no tema existencial dela, ela tomando consciência do tema existencial dela, e junto a isso o ponto nodal de resistência. Então as duas coisas se encontraram. O que aconteceu? Ela quis sair da terapia, justamente no momento em que a gente chegou no ponto existencial, que eu ia falar a solidão, mas não é bem a solidão só. É mais do que a solidão. É uma espécie de arrogância e de querer fazer as coisas tudo sozinha, né? Então, ela é uma cliente que precisou aprender a contar com as pessoas, né? E nesse momento que ela quis sair, ela precisava ter feito um pedido a mim, mas ela não conseguiu fazer esse pedido de ajuda. E aí o que eu trouxe para ela nas sessões de fechamento foi: seria muito proveitoso para você, para o seu processo, para o seu crescimento, que você nesse momento usufruísse do processo terapêutico, pedindo a ajuda necessária que você precisa para a sua terapeuta, que no caso, por coincidência, era eu. E ela disse pra mim, mas eu não sabia que eu podia pedir ajuda pra você. Olha só, eu não sabia que eu podia pedir ajuda pra você. Ela viveu meses de tanta confusão, de tanto desconforto, que ela resolveu lidar com isso tudo sozinha, da maneira dela, da maneira que geralmente ela, né, vinha vivendo, né? E aí o ponto nodal de resistência foi esse, né? Ela não quis se abrir, né, novamente, mais uma vez, para viver essa experiência num lugar seguro e num lugar que daria para ela os recursos necessários, né, para ela sair e desabrochar desse lugar, né? Então ela ficou veemente na postura de que não, eu preciso sair da terapia, porque eu entrei num momento, agora eu estou num outro momento, então eu preciso sair porque eu acho que a terapia faz parte do fim desse processo, né? O que ela quis dizer? Você me ajudou com aquilo que eu precisava, né? Então agora eu preciso sair da terapia para marcar esse fim, né? Eu achei isso muito legal também no processo dela, faz sentido essa coragem e tudo mais, só que seria muito incrível, né, que ela conseguisse vivenciar dentro do processo dela, dentro do tema existencial dela, que ela conseguisse dar continuidade àquilo que ela começou sem precisar fazer esse fechamento na psicoterapia. Então, essa sensação de continuidade teria sido muito importante para o processo dela, tanto para a confiança, para a construção da confiança na relação, quanto para a construção da própria confiança dela, né? Mas não foi possível e eu confio muito, né, no processo do cliente, confio muito nessas decisões que o cliente toma. Mas eu trouxe para ela esse feedback, né? E ela ficou assim, um pouco espantada e tal. Mas ela falou, como eu já tomei a decisão, não quero voltar atrás. Mas realmente faz muito sentido o que você tá me falando, né? Mas nesse momento eu realmente sinto que eu preciso fechar esse momento da minha vida. E fechar esse momento na terapia vai simbolizar esse fechamento, né? Então percebem? Eu precisei ter muita consciência no dia em que ela falou, eu preciso sair da terapia. Já me acendeu uma luz, falei, eu perdi algo no processo
algo perdi no meio do caminho porque não via nenhum sinal de um desejo de saída. Via que ela estava vivendo várias coisas e não trazendo para terapia, porque ela só chegava dizendo, é muita coisa, né? E mesmo perguntando quais coisas, né? O que você precisa, ela não conseguia trazer esse pedido de ajuda que ela precisava. Então, como eu estava muito atenta ao processo dela, em primeiro lugar, e ao ponto nodal de resistência, que é uma certa, ela não é uma autoconfiança que ela tem, é quase como uma espécie de você disse isso, então eu vou fazer aquilo, né? Então, eu precisei estar atento ao processo dela, ao ponto nodal de resistência e ao tema existencial da vida dela, que é esse, desde muito pequena. Ela precisou fazer tudo muito sozinha, não por falta de recurso, não por falta de pai e mãe, simplesmente foi o arranjo que a família encontrou. E ela sempre fez tudo assim. Então, gente, eu quero deixar aqui, né, que vocês possam, né, se inspirar para poder ficar mais atentos a essas questões que eu trouxe aqui, né? A supervisão, ao processo do cliente, né? Ao ponto nodal de resistência e ao tema existencial do cliente. Então, façam a reflexão de vocês aí, né? E tragam pro nosso canal do Telegram, né? Sei que estão todos mais recolhidos, assim como eu me recolhi, todo mundo começou a viver seus processos internos aí, né? Mas voltem, vamos voltar a trocar pra gente poder olhar para as coisas que não estão sendo vistas aí na clínica de vocês, tá bom? Tô aqui, qualquer coisa à disposição e vejo vocês na próxima aula. Um beijo!